O Superior Tribunal de Justiça negou hoje de manhã 2 pedidos da defesa do ex-presidente Lula e o depoimento marcado para daqui a pouco em Curitiba está mantido. Nós vamos agora então a Brasília falar com a nossa repórter por lá, Flávia Alvarenga, que está no STJ e acompanhou tudo desde cedo. Flávia, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Ainda não saiu uma das decisões do ministro Félix Fischer dos advogados do ex-presidente. É exatamente o pedido que quer a suspensão do processo em que Lula é investigado por receber propina de 3.700.000 reais da OAS em troca de contratos assinados com a Petrobras. Propina recebida por meio da reserva e da reforma de um apartamento triplex no Guarujá. Os advogados de Lula querem a suspensão do processo até que saia uma decisão definitiva se o juiz Sérgio Moro pode atuar no caso. A defesa alega que Moro é suspeito. Já em relação aos outros 2 pedidos dos advogados do ex-presidente, já tem a decisão. Os advogados queriam que o depoimento de hoje fosse gravado por uma empresa independente, mas esse recurso foi negado, portanto, os advogados não conseguiram. E o outro recurso também era para suspender o processo até que a defesa tivesse acesso a uma série de documentos da Petrobras e tivesse um prazo de 90 dias para analisar esses documentos. Recurso também negado. Portanto, dos 3 pedidos, 2 negados. Então, a expectativa agora é pela decisão do ministro daqui do Superior Tribunal de Justiça. Então, por enquanto, o interrogatório lá em Curitiba, marcado para daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, está mantido. Sandra. Ok, Flávia. Ok, então o ex-presidente Lula deve chegar daqui a pouquinho à Justiça Federal em Curitiba para prestar esse depoimento. Quem já está lá acompanhando tudo para a gente é a Ana Zimmermann. Ana, boa tarde para você. Quais são as últimas notícias? Oi, Sandra, boa tarde. Toda a área aqui num raio de 150 metros ao redor do prédio da Justiça Federal está bloqueada pela polícia. Aqui só passam jornalistas cadastrados e moradores que se cadastraram também. E no prédio da Justiça só entra quem está trabalhando diretamente nesse caso do interrogatório. Lula pousou por volta das 10h30 da manhã no aeroporto, veio para Curitiba em um voo fretado. Pouco depois, a ex-presidente Dilma Rousseff chegou em um voo comercial vindo de Porto Alegre. Os dois se encontraram com correligionários e apoiadores no hangar de uma construtora no aeroporto e de lá saíram em comboio. Parte da comitiva foi para um hotel no centro da cidade e Lula se dirigiu para um escritório de advocacia próximo aqui à Justiça Federal. Esse interrogatório de hoje é o centro das atenções aqui em Curitiba. É o que a gente vai ver na reportagem de Wilson Kirsch. O reforço na segurança mudou a rotina da cidade. Se não tiver briga, não tiver nada, vai ser maravilhoso para Curitiba isso, né? Caravanas em apoio ao ex-presidente Lula chegaram de várias regiões do país. Os ônibus estão sendo revistados pela Polícia Rodoviária Federal. Integrantes do MST, que estavam acampados próximo à estação rodoferroviária, fizeram passeata até esta praça no centro de Curitiba. Um grupo que apoia a Lava Jato também organizou atos em favor da operação. Esta semana, o juiz Sérgio Moro pediu que os apoiadores da Lava Jato não viessem a Curitiba. A Secretaria de Segurança do Paraná definiu os pontos de concentração dos manifestantes. Os apoiadores de Lula estão na Praça Santos Andrade, a 4 quilômetros da Justiça Federal. Os contrários ao ex-presidente estão no Centro Cívico, a 1,5 quilômetros do Fórum. A distância entre os 2 grupos é de 3 quilômetros. Tudo bem tranquilo, muito bem organizado. Para a gente está tudo bem tranquilo. O ex-presidente Lula chegou a Curitiba às 10h15 da manhã em voo fretado. Ele foi recebido no aeroporto por militantes e lideranças do partido. No trajeto até o centro de Curitiba, Lula recebeu manifestações de apoio. O ex-presidente se reuniu com advogados antes do depoimento, marcado para as 2 da tarde. Fecharam um entorno todo aqui para entrar, para sair, está bem controlado. Tivemos que fazer um cadastramento e a segurança está bem forte aqui. Com medo de confronto entre manifestantes, muitas lojas próximas ao fórum fecharam as portas. E à medida em que se aproxima o horário do depoimento do ex-presidente Lula, também aumenta o número de policiais, jornalistas, moradores cadastrados que voltam para casa. Os comerciantes dentro desse perímetro, que mantiveram as portas abertas,
estão de olho nesse público. Pessoas que trabalham por aqui ou vão passar, os moradores, eles vêm almoçar, vêm fazer o lanche deles, né? Então vamos trabalhar, né? O interrogatório de hoje faz parte da primeira ação da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, como mostra a repórter Dulcineia Novaes. Esta ação contra Luiz Inácio Lula da Silva começou na Justiça de São Paulo no ano passado. Ela trata da destinação e reforma de um triplex em Guarujá e do transporte e armazenamento do acervo do ex-presidente. Na época, o Ministério Público Paulista pediu a prisão de Lula, mas ela foi negada. Pouco depois, o processo foi encaminhado ao juiz Sérgio Moro por causa do vínculo com a Lava Jato. Lula virou réu no dia 20 de setembro. Foi o primeiro processo contra ele na Justiça Federal do Paraná. Desde então, Sérgio Moro já ouviu 26 testemunhas de acusação. Os advogados de Lula convocaram 23 testemunhas de defesa. Em algumas audiências, houve embates entre advogados e o juiz Sérgio Moro. E o senhor respeita o juízo? Mas escuta, eu não respeito você, enquanto você também respeita como defensor do acusado. O juiz já foi indeferido. O processo está na fase dos interrogatórios. 6 réus já foram ouvidos pelo juiz Sérgio Moro. Falta apenas o ex-presidente Lula. Até agora, o depoimento mais revelador foi o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que tenta fechar um acordo de delação premiada. Condenado a mais de 34 anos na Lava Jato, Léo Pinheiro afirmou há 3 semanas que o triplex sempre esteve reservado para o ex-presidente. Disse ainda que esteve no apartamento em 2014 com Lula e a ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, para tratar da reforma do imóvel. Já estava numa fase bem adiantada da reforma. E disse, não, está tudo ok. Então, Dona Marisa me fez um pedido. Disse, olha, nós gostaríamos de passar as festas de final de ano aqui no apartamento. O ex-presidente da OAS falou também que foi orientado por Lula a destruir provas de repasses de dinheiro ao PT. O presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Acari com você? Se tiver, destrua. Os advogados de Lula dizem que Léo Pinheiro mentiu e alegam que o triplex do Guarujá não pertence ao ex-presidente Lula. Até hoje, esse apartamento não foi usado, nunca foi usado, o ex-presidente não teve chave. Enfim, é uma declaração absolutamente incompatível com a realidade dos fatos. Até porque a própria OAS deu esse imóvel em garantia em diversas operações financeiras e declarou no processo de recuperação judicial que este imóvel pertence a ela, OAS, e não ao ex-presidente Lula. Depois dos interrogatórios, as próximas etapas do processo são as alegações finais e a sentença do juiz Sérgio Moro. Mas Lula ainda responde a outra ação penal aqui na Justiça Federal do Paraná. Esta outra ação apura a compra de um terreno que seria usado para o Instituto Lula e também se o ex-presidente é dono de um apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O processo ainda está na fase inicial de depoimentos. O ex-presidente Lula nega que o apartamento vizinho ao imóvel onde mora, em São Bernardo do Campo, seja dele. Segundo os advogados do ex-presidente, a acusação é frívola, sem materialidade e algumas autoridades se utilizam de procedimentos jurídicos para promover uma perseguição política contra o ex-presidente. O Instituto Lula disse que nunca teve outra sede a não ser o sobrado, onde funciona até hoje, adquirido em 1990. O Instituto reiterou que sempre recebeu doações legais, declaradas e dentro da lei. Nós não conseguimos contato com a defesa de Léo Pinheiro, a OAS não quis se manifestar. A gente volta à Justiça Federal, lá em Curitiba, onde o ex-presidente vai ser interrogado daqui a pouquinho pelo juiz Sérgio Moro. Ana Zimmer, mas daqui a meia hora já, né?
Exatamente, Sandra, está marcado para as 14h, mas o presidente Lula, o ex-presidente Lula, já deve estar chegando, porque ele saiu já do escritório de advocacia, que fica aqui pertinho do prédio da Justiça Federal, e a gente reparou que a movimentação da polícia ali embaixo aumentou bastante agora, portanto, já deve estar chegando a qualquer momento a comitiva com o ex-presidente Lula, trazendo ele para esse interrogatório. Como a gente já disse agora há pouco, nesse prédio trabalham 500 pessoas e hoje só entram aqui aquelas que estão diretamente ligadas ao interrogatório. Não há uma previsão de quanto tempo vai durar essa audiência, mas a mecânica dessa audiência é mais ou menos assim. Primeiro, o ex-presidente Lula é interrogado pelo juiz Sérgio Moro, depois ele responde perguntas também do Ministério Público e dos advogados de defesa. Como Lula é réu, ele não é obrigado a responder todas as perguntas. E os advogados de Lula marcaram uma entrevista coletiva para depois da audiência, às 18h em um restaurante em Curitiba. A gente volta com outras informações ainda nessa edição, Sandra. Exatamente, Ana Zimmermann. Então, nós voltamos a falar sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, como disse Ana Zimmermann, ainda nesta edição.